A noite chegou. Após muitas horas de intensa movimentação e raciocínio atento, assumimos a posição horizontal e embarcamos numa radical viagem de alteração de consciência. Quando deitamos a cabeça sobre o travesseiro e fechamos os olhos para dormir, profundas mudanças ocorrem nas ondas cerebrais e substâncias químicas são liberadas por nosso sistema nervoso. Primeiro, experimentamos a entrega à penumbra das pálpebras cerradas, iniciando uma desconexão reversível entre corpo e mundo exterior. Em seguida, surgem as transitórias alucinações oníricas do início do sono, que logo cedem terreno ao sono em sonhos, um estado de abandonada quietude e grande redução da reatividade sensorial. Finalmente, após quase 2 horas, começam a emergir os sonhos intensos e vívidos, dos quais por vezes nos lembramos ao despertar. Em meados do século XX, a antiga concepção do sono como um estado de placidez homogênea induzido pela ausência de estímulos sofreu um abalo terminal. As descobertas que refutaram a teoria do sono como processo passivo tiveram sua origem em estudos do ciclo sono-vigília na Universidade de Chicago, realizados pelo fisiologista norte-americano Nathaniel Kleitman e seu então aluno de doutorado, Eugene Aserinsky. Pela observação cuidadosa dos movimentos oculares durante o sono em 20 voluntários adultos, os pesquisadores descobriram que os períodos de quietude se alternam com um sono mais agitado, o sono REM, com movimentos rápidos de ambos os olhos, respiração entrecortada, batimentos cardíacos irregulares e ondas cerebrais rápidas. Tudo isso apesar do relaxamento geral do corpo. A publicação dessa incrível descoberta na revista Science, em 1953, deu enorme impulso à caracterização das diferentes fases do ciclo sono-vigília. Dando sequência à identificação do sono REM no laboratório de Kleitman, o então doutorando William Dement resolveu investigar mais a fundo uma observação que Kleitman e Aserinsky haviam feito sobre um possível aumento da frequência de sonhos nos despertares após o sono REM. Acordando voluntários de pesquisa justamente nessa fase do sono, Dement e Kleitman relataram em 1957 que cerca de 80% dos episódios de sono REM coincidiam com sonhos, muito mais do que durante o sono não REM, durante o qual ocorriam sonhos em menos de 10% dos episódios. 2 anos depois, o neurocientista francês Michel Jouvet, da Universidade Claude Bernard de Lyon, começou a publicar estudos importantes sobre as propriedades fisiológicas do sono REM, batizado por ele de sono paradoxal, por ser um estado de elevada atividade cortical, mas quase completa quietude corporal. Essa quietude provém de um pequeno conjunto de neurônios cuja ativação, especificamente durante o sono REM, secreta neurotransmissores que inibem neurônios motores diretamente envolvidos no controle muscular da postura. Entre outras descobertas, Jouvet demonstrou que gatos submetidos à lesão desse conjunto de neurônios passam a se agitar vigorosamente durante o sono REM, chegando a realizar, ainda dormindo, diversos comportamentos típicos da espécie, como atacar, explorar e miar. Jouvet interpretou tais comportamentos como evidência de que os gatos sonham durante o sono REM. Embora as regiões cerebrais relacionadas à visão e à preparação de movimentos sejam bastante ativadas durante esse estado, o sono não é interrompido. Isso só é possível porque o sono REM acontece sob supressão quase completa das respostas motores, como Jouvet descobriu. Por mais conturbado que seja um enredo onírico,
as reações comportamentais do sonhador são quase inteiramente inibidas. Em conjunto, os experimentos de Kleitman, Asserinsky, Dement e Jouvet varreram do mapa a noção de sono como estado inativo do cérebro e colocaram em cena um sono ativo, durante o qual o cérebro processa informações com intensidade tão alta quanto durante a vigília. A descoberta de que a atividade onírica ocorre durante um estado neurofisiológico bem definido, o sono REM, domesticou um fenômeno que até então permanecia fugídio. Tornou-se possível determinar com precisão em que momento uma pessoa está sonhando. Com isso, abriu-se caminho para a compreensão das funções do sono e do sonho. Apesar de sua enorme influência, as observações originais de Kleitman e seu time não foram integralmente validadas pela pesquisa subsequente. Usando uma definição mais ampla de sonho, capaz de abarcar todo o espectro de conteúdos mentais que podem ocorrer durante o sono, David Foulkes demonstrou já nos anos 1960 que ao menos 50% dos despertares realizados fora do sono REM são concomitantes com atividade onírica de algum tipo. Os sonhos compreendem um amplo arco de experiências distintas, mas relacionadas, desde as cenas que acompanham o adormecer, passando por fragmentos de pensamentos e sensações durante o sono de ondas lentas, culminando no sonho vívido e intenso durante o sono REM, com enredos bem estruturados. Hoje sabemos que o sono dos mamíferos possui duas grandes fases, caracterizadas por diferenças marcantes nos níveis de atividade cerebral. A primeira grande fase do sono ocorre principalmente na primeira metade da noite e se subdivide em 3 subfases, de um adormecimento progressivamente mais profundo, chamadas em conjunto de sono não REM, NREM. A segunda grande fase, o sono REM, prevalece na parte final da noite. Um ciclo completo de sono humano dura cerca de 90 minutos e compreende uma sequência fixa de estados sucessivos, N1, N2, N3, sono REM. Esse ciclo se repete 4 a 5 vezes por noite, até o despertar. Mas voltemos ao início do sono para melhor compreender sua dinâmica. O adormecimento começa quando desaparecem as ondas alfa, típicas da vigília de olhos fechados, e aparecem ondas mais lentas chamadas θ, típicas do estado N1. As primeiras imagens oníricas surgem nesse estado inicial do sono e persistem durante o estado N2 subsequente, exceto quando ocorrem as ondas cerebrais chamadas de complexos K. Essas ondas isoladas e bastante lentas, típicas de N2, provocam um apagão mental, uma abrupta perda de consciência que prenuncia o estado N3 seguinte, dominado por ondas igualmente lentas, mas sequenciais, em séries chamadas delta. Os estados N1 e N2 são muito breves, quase sempre durando entre 5 e 20 minutos. O estado N3 tem duração maior, mas seus episódios vão se encurtando ao longo da noite. O sono REM, por outro lado, ocorre no início da noite em episódios curtos, que vão se alongando progressivamente até atingir a duração máxima no final da madrugada. Enquanto o primeiro episódio de sono REM da noite dura apenas alguns minutos, o último pode ultrapassar 1 hora de duração. Os episódios de sono REM se tornam não apenas mais longos no transcorrer da noite, como também mais intensos. Aumentam os movimentos oculares, os espasmos musculares localizados e a vividez dos relatos de sonhos, bem como o aporte vaginal de sangue e as ereções penianas. O sono REM atinge duração máxima quando a temperatura corporal atinge seu nível mais baixo. Apesar da ausência de termorregulação do corpo durante o sono REM,
certas áreas do cérebro mostram aumento de temperatura. Em situações de desconforto térmico, tanto acima quanto abaixo da faixa normal de temperatura corporal, o sono REM é bastante diminuído, enquanto o sono NREM resiste. As enormes variações do conteúdo mental nas distintas fases do sono têm relação com variações correspondentes nos níveis de neurotransmissores. Quando uma pessoa está desperta, são liberadas em seu cérebro grandes quantidades de neurotransmissores, noradrenalina, serotonina, dopamina e acetilcolina, cujas origens remontam aos primeiros animais, há mais de 500 milhões de anos. Esses neurotransmissores desempenham papéis importantes na modulação da atenção, emoção, motricidade e comportamentos motivados em geral. Com o cerrar dos olhos e o relaxamento do corpo para dormir, reduzem-se os estímulos sensoriais e se modifica o equilíbrio entre os diferentes neurotransmissores. Durante o sono de ondas lentas, os níveis de dopamina sofrem pequena redução, enquanto os níveis de acetilcolina passam a oscilar fortemente. Ao mesmo tempo, ocorre uma redução dos níveis de 3 neurotransmissores muito importantes para o funcionamento cerebral: noradrenalina, serotonina e histamina. Isso acontece porque os centros produtores desses neurotransmissores são inibidos pela liberação intermitente de acetilcolina, à medida que o sono de ondas lentas se aprofunda. Finalmente, na passagem para o sono REM, os níveis de acetilcolina sobem fortemente, os de dopamina sofrem um leve aumento e os de noradrenalina e serotonina despencam a praticamente zero. O que tais alterações químicas têm a ver com a experiência de sonhar? Em 1977, os psiquiatras da Universidade Harvard, Alan Hobson e Robert McCarley, propuseram a teoria de que a grande mudança de experiência subjetiva na transição para o sono REM pode ser explicada pela ativação de células produtoras de acetilcolina e pela desativação de células produtoras de serotonina e noradrenalina. Variações nos níveis desses neurotransmissores bastariam para explicar 5 características fundamentais dos sonhos, enquanto 1. As emoções intensas e 2. As fortes impressões sensoriais seriam derivadas dos altos níveis de acetilcolina. 3. O conteúdo ilógico. 4. A aceitação acrítica dos eventos oníricos. E 5. A dificuldade de lembrar-se deles ao despertar seriam resultados dos níveis quase nulo de noradrenalina e serotonina. A teoria de Hobson e McCarley influenciou várias gerações de neurocientistas, motivados pela busca de explicações farmacológicas e anatômicas para o sonho. Não se trata de reduzir um fenômeno psicológico à biologia, mas de tentar compreender de que forma a interação química de células totalmente inconscientes gera a experiência subjetiva do sonho.